hoje estamos aqui no Boi Preto, mais um evento, mais um jantar, desta vez unindo dois grupos da ADONEP, o capítulo 434 Aeroclube e o capítulo Visão. Estamos aqui para ouvir uma história tremenda de superação de vida, contada pelo atleta, pelo nadador profissional, o Jason Amorim. E estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, com um grupo de amigos, trazendo amigos para conhecer aquele que pode efetivamente transformar a vida. Porque conserto de verdade, com garantia, só pode ser feito através do fabricante. E é em nome do fabricante, Jesus Cristo de Nazaré, que estamos aqui hoje, nessa noite. Muito obrigado. Meu nome é Evaldo, sou presidente do capítulo 434. Estamos aqui para mais um evento com uma palestra motivacional de Jason. Ele é empresário no ramo de pneus, tem loja aqui na Manuel Dias. Ele vai dar um testemunho de mudança de vida. Você que é convidado, fique bem à vontade e é um prazer estar com vocês aqui e espero que vocês voltem sempre, trazendo mais convidados para ouvir depoimento de mudança de vida das pessoas. Obrigado. Nós estamos aqui em mais um jantar da ADONEP. A ADONEP é uma associação de homens de negócios que promove jantares para falar do amor a Jesus Cristo. E eu estou aqui ao lado da minha esposa, a Cristina, e juntos com outros membros do capítulo promovemos esses jantares. E esses jantares visam a confraternização e alerta para o que nós estamos vivendo hoje, num mundo de muita angústia, de muita tribulação, de muitos problemas, mas preferimos falar o que Deus pode fazer em todo esse conflito. E aí, meu amigo, esse jantar hoje nós vamos ter o testemunho de Jason, que é um atleta que foi acometido de uma doença incurável e, segundo os médicos, é praticamente impossível a cura. Mas Deus operou e ele hoje está curado e pode falar deste amor que Deus fez na vida dele. E assim é a ADONEP. E convido a vocês que não conhecem a ADONEP, venham nos conhecer, procure um capítulo. Nós fazemos um jantar por mês aqui no Boi Preto e ficaria muito feliz se você pudesse conhecer o nosso trabalho. Meu nome é Jason Amorim, eu sou empresário do setor automotivo e faço parte da ADONEP já há alguns anos, minha esposa Daniele, e nós estamos aqui hoje para compartilhar, minha função hoje aqui é fazer a palestra compartilhando a minha história, como Deus mudou a minha história e trazer essa mensagem para as pessoas que estão aqui. A ADONEP tem sido uma oportunidade muito grande de podermos trocar experiências, compartilhar experiências de vida, de como Deus tem mudado as nossas histórias e como a gente pode ajudar outras pessoas. É um ambiente tranquilo, que a gente se reúne em restaurantes, em hotéis e proporciona assim uma oportunidade de trazermos nossos amigos, que também são empresários, homens de negócios, profissionais liberais, independente da sua atividade, e podermos aqui de uma forma descontraída, não só jantar, nos confraternizar e ouvir também a experiência de cada um. Então, cada jantar, cada encontro é uma oportunidade de uma pessoa compartilhar as suas experiências de vida e hoje essa pessoa vai ser eu de poder compartilhar e trazer essa mensagem para todas as pessoas que vão estar aqui, das nossas próprias experiências, num ambiente tranquilo, agradável e uma forma de podermos nos conhecer cada vez melhor. Este evento é um evento da ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócios,
onde hoje estamos reunidos aqui 2 capítulos. O 434, na presidência Marinho, Rivaldo, e o 438, o seu criado aqui como presidente. Mas isso para nós não significa nada. Significa mais importante no capítulo, são vocês que vieram aqui hoje. Eu queria, como já é de praxe de nossos eventos, nós orarmos. E eu queria chamar uma pessoa aqui. Sim, você fica olhando para lá, tá? É você mesmo, ele olha para lá. Então, quando a pessoa olha para lá, ele quer falar para o povo. Otávio, depois eu vou apresentá-lo. Você podia orar por nós? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecadores. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, mas estou feliz em poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha vida, só dos últimos 13 anos. Fiquem tranquilos que a gente não vai virar a noite aqui. E porque na realidade o que aconteceu comigo nesses anos foi o inverso do meu nome, né? Em vez de ser saudável, o que aconteceu comigo foi justamente o inverso. Eu tive problemas graves de saúde, cheguei perto da morte algumas vezes, mas o que eu vim trazer aqui é uma mensagem de alegria, né? De uma superação do que eu passei, né? E eu sou pernambucano, tem algum pernambucano aqui? Opa, tem Nivaldo Leão ali, então eu não vou falar mal da nossa terra. Mas eu sou de Recife, né? E estou aqui há um pouco mais de 15 anos, quando a gente veio abrir essa empresa aqui em Salvador. E vim cheio de sonhos, com muita vontade de vencer, né? Uma nova empresa, um novo segmento, não trabalhava nesse segmento em Recife. E muita vontade de luta, né? de lutar, de vitória, nova cidade, novos projetos. E tinha uma vida saudável. Cheguei aqui no final de 99, janeiro de 2000 a gente abriu a loja, estamos há 15 anos ali na Pituba. E o tempo foi passando, estudando, trabalhando, vivi uma vida saudável. Sempre pratiquei atividade física, né? Ter 1,95 m me facilitava jogar vôlei e basquete, que era o que eu gostava, né? Tinha que pular muito também, pessoas diziam, nem precisa pular que é grande, né? Mas não era esse o caso. E não fumava, não bebia, dizem até que meu problema era esse. Mas o que aconteceu comigo é que apesar de toda uma vida saudável, de toda uma vontade de viver, né, trabalhando, saudável, tudo, com quase um pouco mais de 2 anos aqui em Salvador, eu senti uma dor muito forte na perna e fazia muita atividade física, achava que aquilo era um cansaço muscular. Fui trabalhar naquele sábado, a dor estava aumentando, só na panturrilha esquerda, e saí da loja, fui para a academia fazer musculação, tinha jogado no dia anterior, e achava que aquilo era só uma dor, um cansaço. Quando olhei no espelho, quem gosta de malhação sabe que a gente fica malhando e olhando para o espelho, né, para ver se está ficando forte. E quando eu vi minha perna grossa, nossa, eu estou ficando forte, né? E aí continuei malhando e a dor continuava, mas aí eu vi que era só uma perna que estava grossa. Eu fiz, deve ser o grau no espelho, né? Que não se iludam que tem um pouco de grau ali para a gente ficar mais forte, né? E aí quando eu toquei na perna,
eu vi que só uma perna estava grossa realmente, né? O espelho não estava me enganando. E fui para casa, peguei uma fita métrica, medi, a panturrilha esquerda tinha 2,5 centímetros mais grossa que a direita, né? Eu vi que alguma coisa estava errada no sábado, fiquei descansando aquele final de semana em casa. Na segunda-feira, era o primeiro jogo do Brasil, gravem isso, primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2002. E vocês lembram que foi aquela Copa do Mundo na Coreia e no Japão, Coreia do Sul e Japão. E a gente acordava cedinho, né, para ver o Brasil jogar e ganhou aquela Copa, né? E eu lembro que no primeiro jogo eu acordei 5h30 da manhã, já não conseguia andar mais normal. E comecei a assistir aquele jogo com muita dor na perna, fui trabalhar, mancando. E marquei um angiologista, achava que era talvez varizes, que tem um caso na família. E o angiologista naquela noite disse, finalzinho da tarde, disse, ó, talvez seja musculação, a pancada que você levou. Ele começou a falar tanto, parecia minha mãe falando, né? Aí eu fiz que nada, não confio nisso. Ele fez, vá tomar uma injeção de Clexane, anticoagulante, que ele disse que eu estava correndo risco de morte. Eu não acreditei, mas tomei aquela injeção, não custava nada, era só injeção na barriga. No outro dia, fui fazer um Doppler e a minha perna esquerda estava na estimativa de 80% fechada, com trombos nas veias. Então, quem é da área de saúde, quem lembra bem de biologia, sabe que o sangue sai do coração pelas artérias e volta pelas veias. E o risco que tinha é que nesse retorno, o sangue rompesse o trombo e levaria para a artéria pulmonar e eu podia morrer a qualquer momento. Os médicos me alertaram do risco de morte que eu tinha, era para ficar internado. Eu não quis, eu era muito teimoso e continuei trabalhando, tomando as injeções, correndo risco de morte, mas estava ali trabalhando. E no segundo jogo do Brasil, Brasil e China, eu já assisti dentro da clínica do COT, ali no Canela. Eu tive um problema na outra perna e passei a andar de cadeira de rodas. Então imagina uma pessoa que era saudável, uma pessoa com muita vontade de viver, de repente uma dor na perna, uma trombose e um risco de morte agora de cadeira de rodas. E ali começou uma série de problemas na minha vida, várias internações, clínicas, hospitais. Eu ia para os médicos e os médicos olhavam para mim e não sabiam o que estava acontecendo comigo. Ninguém tinha ideia do que podia acontecer, se eu iria viver, se eu iria morrer. E eu ficava naquela aflição e perguntando por que eu, né? Tanto com a corrente meio desonesto aí que podia estar prestes a morrer, tanta gente ruim no presídio, logo eu passando por aquilo ali, eu que não fumava, não bebia, praticava atividade física, pagava todos os impostos e estava ali com risco de morte, ainda andando numa cadeira de rodas. E naquelas aflições eu perguntava por que eu, e muita aflição, muito desespero, como a música que a gente cantou aqui, era como se um vento estivesse batendo no meu barco, no barco da minha vida, né? E eu não sabia onde iria chegar, se iria viver, e o médico disse que com 6 meses eu tiraria um anticoagulante para poder tentar identificar qual era o problema, investigar mais profundamente. E exatamente com 6 meses após a trombose, usando aquelas medicações fortes, o risco de morte, tinha saído da cadeira de rodas, estava já voltando a andar, quando eu tive inflamação no joelho da mesma perna. Meu joelho amanheceu uma bola, e eu ia para os médicos, aí é que ninguém sabia o que eu tinha, porque ligação de joelho inchado, com uma trombose, ninguém queria furar meu joelho para saber, porque tinha risco de hemorragia, tomava um anticoagulante. Então, o desespero começou a tomar mais conta de mim ainda, né? E eu fiquei fraco, sem forças para lutar. Minha família tentava me ajudar, mas não sabia como também. E comecei a procurar por vários médicos, né, por várias clínicas. Mas eu procurei também, naquela ocasião, por uma força maior que pudesse me ajudar, né? E fui em busca de Deus. E como o Luca falou aqui, né, da Bíblia, eu fui ler a Bíblia pedindo a Deus forças para lutar naquele momento de desespero, né, sem saber se iria viver ou morrer. E eu lembro bem ali em finalzinho de 2002, início de 2003, que eu li uma história na Bíblia de 3 jovens judeus que estavam escravizados na Babilônia. Quem gosta de história antiga sabe que a Babilônia tomou conta do mundo durante muitos anos, né? Principalmente no período do rei Nabucodonosor, e ele, com a sua megalomania, fez uma estátua de 27 metros de ouro e ordenou que todos os povos, em determinado horário do dia, tinham que se curvar e adorar aquela estátua. E se não se curvasse, não adorasse aquele Deus, aquela estátua que ele criou, eles seriam jogados na fornalha, né, ardente. E conta a história que aqueles 3 jovens se recusaram a se inclinar para aquela estátua e disseram que eles só adorariam ao rei, ao Deus único,
ao Deus único, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que eles criam. E quando o rei soube disso, chamou os três eram líderes, administradores da província da Babilônia, e o rei Nabucodonosor perguntou: isso é verdade? Vocês não estão adorando a estátua que eu fiz? E eles disseram: nós só adoramos ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. E o rei disse: se vocês não se curvarem para essa estátua, vocês vão ser jogados no fogo, jogados na fornalha e vão morrer. Vocês querem continuar adorando só esse Deus? E os três jovens disseram: nós vamos continuar adorando. E Ele tem poder para nos livrar desse fogo. Mas se a gente morrer, a gente vai morrer consciente que a gente só adora esse Deus. E quando eu peguei aquela palavra, eu comecei a ver que aquela doença que eu estava, aqueles problemas de saúde que eu tinha, era como um fogo para mim, né? E eles, diz o texto bíblico, que o rei ficou com tanta raiva dele que aumentou o fogo da fornalha 7 vezes mais. Diz o texto que estava tão forte o fogo que os seus algozes, quando levaram os 3 amarrados, chegaram a ser queimados vivos. Mas conta também o texto bíblico que quando eles foram jogados no fogo, as pessoas que estavam fora, inclusive o rei, viram os 3 andando no meio do fogo. Eles viram não só os 3, mas 4, porque tinha um com a aparência de um anjo. E aquela história me marcou muito, porque o rei viu que o fogo não tinha poder sobre os 3 jovens, chamou os 3 e disse: o Deus que vocês adoram é o verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Eu comecei a orar e a clamar por esse Deus, para que acontecesse na minha vida exatamente o que aconteceu com aqueles jovens, que eu saísse daquela doença, que eu saísse daquele fogo, sem nenhum fio dos meus cabelos serem chamuscados. Eu comecei a acreditar que existia um Deus que estava acima do meu problema, que existia um Deus que estava acima da minha doença, que poderia me fazer sair daquele problema, daquela doença, sem me queimar. E eu continuei minha peregrinação. Ia para os médicos diziam: você vai ter sequelas, uma trombose, rompe os trombos, né? E as válvulas retentoras de sangue das veias, você vai ter varizes. Ia para o ortopedista: seu joelho já não vai ser o mesmo, você está tendo muitas inflamações nas articulações. Eu olhava assim para o médico, lembrava da história da fornalha, aí dizia assim: que nada, eu acredito num Deus que está acima de tudo isso. Se fosse hoje, eu ia lembrar daquele comercial, né? Sabe de nada, inocente. Eu ia lembrar logo disso. E eu ouvi o que o médico falava e saía. Porque eu sabia que eu ia sair daquele fogo sem nenhuma marca. E sabe o que aconteceu? O tempo foi passando. E tudo que os médicos disseram para mim, todas as sequelas que eles disseram que eu ia ter, eu passei a ter. Passei a ter varizes, passei a ter problemas nas articulações, como tenho até hoje. Hoje eu sou considerado um deficiente físico, aqui para o governo brasileiro, pelas sequelas que eu tive. E eu ficava perguntando a Deus: mas se eu tinha entendido que eu ia sair daquele fogo sem nada, sem nenhum fio dos meus cabelos serem chamuscados, por que eu estou tendo tantas sequelas? E continuei a peregrinação. Eu fui para vários médicos aqui em Salvador, ninguém queria fazer nada comigo sem saber o que eu tinha. Mandei meus exames para Recife, 2 professores da Universidade Federal me chamaram, e eu fui tirar o líquido do meu joelho, com um procedimento diferente. E sabe qual foi o resultado? Nenhum. Fazia exame para AIDS, fazia exame para câncer, fazia exame para tudo, e a resposta sempre era: não sei o que você tem. Voltei para Salvador. Um mês depois, o joelho inflamou de novo, fui para um médico famoso aqui, já tinha operado o joelho de Carla Pérez, na época era a Fama, né? Vários jogadores do Bahia, do Vitória. Fui lá, aquele médico olhou para o meu joelho, ficou 1 hora comigo e disse: esquece ortopedia, vai para reumatologia, vou te dar o nome de um amigo meu, outro famoso daqui. Fui para lá, ele começou a me encher de remédio, vários diagnósticos, e além de doente, meu bolso também estava ficando vazio, gastando muito dinheiro, procurando com as minhas forças, procurando com os meus recursos, resolver o meu problema da minha maneira. E continuei clamando ao Deus, com uma música que Leone cantou aqui, no meio daquele mar turbulento. Eu lembro que eu li um outro texto na Bíblia, no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo escreveu assim: que cada um tem a sua vida construída, seja de ouro ou de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, e pelo fogo serás provado, a sua vida será provada pelo fogo. E eu ficava lendo aquele texto na Bíblia, no meio daquela aflição, perguntando por que eu que estava ali doente, quase morrendo, né? E fiquei relendo esse texto, e eu não conseguia entender, só vi que tinha um fogo também, como tinha aqueles 3 jovens judeus. E aí eu consegui, depois de um tempo, entender
invertendo aquelas figuras de linguagem que o apóstolo Paulo escreveu, quando ele disse que vocês vão construir a sua vida, seja de ouro ou de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, porque pelo fogo será revelada a sua vida. E se você pega, invertendo essa ordem, se você pega a palha e coloca o fogo, o que é que acontece? Queima, né? Se você pega o feno e coloca fogo, o que é que acontece? Queima. Mas se você pega a madeira e coloca o fogo, o que é que acontece? Não queima ainda não. Vocês que gostam de São João, a gente vai para o interior, faz a fogueira, coloca a madeira lá, pode jogar fósforo, tudo, não vai queimar. Você vai ter que jogar uma gasolina, você vai ter que botar um jornalzinho. Estou vendo algumas pessoas balançando a cabeça, tem um pessoal com experiência aí de fogueira, né, Jóia? Bota um jornal, vai botar o fogo, vai queimar, mas demora um pouquinho. Já as pedras preciosas, para queimar e destruir as pedras preciosas, já demora, precisa de um fogo bem mais forte. A prata, para o fogo ter efeito na prata, precisa chegar a 400 graus. A gente lembra dos filmes das cruzadas, né? Quando o pessoal estava afiando a espada, ele ficava olhando para o fogo, quando ela amolecia, tirava a espada do fogo e amolava a espada. Porque a prata, ela precisa de 400 graus no fogo Celsius para poder amolecer. Agora tem um detalhe, passou de 400 graus, a prata se destrói. Então quem mexe com prata tem que ficar atento, porque só pode chegar até aquela temperatura, passou e destrói. Mas o ouro não. O ouro, quanto mais fogo, mais puro ele fica. Através do fogo é que se purifica o ouro. E aí eu entendi que não era para eu sair daquela doença igual como eu entrei. Não era para eu sair daquele fogo como eu entrei. Mas era para eu sair melhor, purificado. E eu queria abrir um parênteses aqui na minha palestra e dizer para vocês, eu não sei como você entrou por aquela porta. Eu não vou perguntar quem tem problemas aqui, que todos nós temos. Talvez seja o seu problema igual o meu de saúde, talvez seja de família, eu não sei. Mas o que eu quero dizer para você, que entrou hoje pensando num problema que está te afligindo, né, que você acha que pode estar destruindo a sua vida, eu quero dizer para você que os problemas na tua vida, eles vêm para te purificar. E eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, você é de ouro e os problemas na sua vida vêm para te purificar. Fale para a pessoa que está do seu lado, você é de ouro, o problema na tua vida vem para te engrandecer, para te ensinar, para te purificar. Esse é o ponto principal. E foi isso o mais importante que eu aprendi naquela ocasião, no meio daquela aflição. Que não era para eu sair daquela doença, não era para eu sair daquele fogo, igual como eu entrei, sem nenhum fio dos meus cabelos serem chamuscados. Era para eu sair melhor, era para eu sair purificado, era para eu sair com aprendizados. Então eu já olhava para as varizes na minha perna, eu já olhava para as muletas, eu não voltei para a cadeira de rodas, mas passei a usar muletas. E eu olhava para as muletas, eu já não me preocupava mais com o meu corpo, que eu queria aprender. E eu comecei a entender que existia um Deus maior do que o meu problema. E eu comecei a entregar a minha vida a esse Deus Todo-Poderoso. E entreguei o problema, mas também não ficava de braços cruzados. Eu lembro de um ditado quando era adolescente, que oração sem ação é tentação, né? Então eu continuei procurando os médicos, fui para outros médicos, para o Hospital Sara, para grandes especialistas aqui em Salvador, mas pedindo a Deus que Ele me orientasse, que Ele me dissesse o que eu tinha. Eu queria descobrir pelo menos qual era o meu problema, se eu ia viver, se ia morrer. E naquele momento de aflição, naqueles dias, meses, naquela busca incessante, pedindo a Deus e buscando, eu lembro que eu senti uma dor muito forte no coração, uma noite, uma dor muito forte no coração, e essa dor começou a irradiar para o meu braço esquerdo, e eu pensei, estou tendo infarto, né? E aí, a dor era muito forte, mas eu já tinha tido vários problemas, eu não sei quem é médico aqui, mas eu já tive vários problemas em emergências de madrugada com médicos iniciantes, eu não queria me arriscar. Eu passei a noite toda sem dormir, de tanta dor no meu coração, descendo do braço esquerdo, e achei que talvez estivesse chegando a minha hora, eu não sabia ainda o que eu tinha, e nenhum médico, nenhum hospital descobriu, e no meio daquela aflição, daquela dor, passei a noite acordado, amanheceu o dia, pedi para a pessoa que estava comigo me levar, passei lá na loja ainda, e abri a loja, tinha 3 funcionários lá que tinham chegado mais cedo. Eles me disseram depois que a minha aparência era tão abatida, né? Eu já tinha deixado a muleta, eu estava só com a bengala. Eles acharam inclusive que eu nem voltaria mais, de tão abatido que eu estava.
Fui ali para o Instituto Cardiopulmonar para saber se eu estava tendo infarto. Quando cheguei lá, os enfermeiros me viram naquele estado, me levaram logo para uma maca, furaram meu braço várias vezes, ecocardiograma, eletrocardiograma, fizeram uma investigação enorme naquele dia e não descobriram nada. E de repente a médica plantonista, eu lembro que era uma cardiologista, não lembro bem o nome dela, ela entrou no quarto que eu estava ali e disse, ó, teu caso é só um avião. Aí eu fiz, que avião? Avião é tratamento, é remédio novo, uma revolução? Não, pega um avião e vai embora para São Paulo. Você já passou pelos melhores daqui, você já passou pelos melhores de Recife, ninguém descobre o seu problema. E ela me disse que a pessoa que estava no apartamento do lado tinha acabado de subir para a UTI. E ela estava sendo acompanhada pelo mesmo médico que eu, tomando as mesmas drogas pesadas. E ela disse, enquanto você está bem, vai embora para São Paulo, pegue o avião. Mas eu tinha entregue minha vida a Deus, né? E eu tinha consciência que eu era de ouro. Eu tinha consciência que eu não podia sair daquele fogo igual como eu entrei. E o primeiro aprendizado que eu tive daquele fogo, como ouro, foi depender desse Deus, o único que poderia me tirar daquilo. E quando eu entreguei aquilo, eu fui procurando com as minhas forças e pedindo a Deus. E naquele dia aconteceu uma coisa incrível que eu gostaria que vocês gravassem isso. A pessoa que estava comigo saiu para atender uma ligação no celular e encontrou uma amiga nossa, doutora Magda, gerente médica da Cardiopulmonar até hoje. E Magda, quando soube que eu estava ali, eu nem sabia que ela trabalhava lá. Ela entrou, a médica plantonista disse a mesma história, para eu pegar um avião. E ela fez, não, meu amigo, eu não chamo até de Jason, meu amigo tem que descobrir. E pediu para eu esperar uma médica, que iria chegar à tarde, era uma médica nova, mas uma médica muito boa de investigação. Eu não procurava médicos novos, eu só procurava os mais famosos, os melhores, porque eu sou humano e a gente procura com as nossas forças, né, Jóia? Mas eu tive uma grande surpresa por esse Deus Todo-Poderoso, né? Que aquela médica jovem, na época com 37 anos, ela entrou naquele apartamento à tarde, ouviu minha história, mandou buscar os exames em casa, a pessoa que estava comigo foi buscar, voltou, e naquele dia, 17 de setembro de 2003, aquela médica que eu não fui procurar, que eu, pelas minhas próprias forças, jamais procuraria, por ela ser inexperiente. Mas eu fui surpreendido por esse Deus Todo-Poderoso. Aquele mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que me ensinou com a doença a depender dele, da graça dele. E através daquela médica novinha, eu descobri o meu diagnóstico. Eu sou portador da síndrome de BC, é uma síndrome rara, ela não tem nada comprovado. Por ser tão rara, são poucos estudos. Alguma coisa que está sendo estudada hoje nos Estados Unidos e na Inglaterra também, a Turquia, que é o país que tem mais casos dessa síndrome, mas não tem nenhuma comprovação de hereditariedade. É uma alteração genética, um defeito de fábrica, né? Mas também não é contagioso, pode apertar minha mão depois, ninguém vai pegar. E naquele dia eu descobri que eu tinha um inimigo a enfrentar, que talvez durasse a vida toda, não sabia quanto, mas pelo menos naquele dia eu descobri como caminhar. Mas eu só descobri porque eu entreguei minha vida a Deus. E Deus me surpreendeu, assim como eu fui surpreendido por aquela doença. Eu fui surpreendido de descobrir o diagnóstico por uma médica que eu jamais procuraria. E naquele dia ela me encaminhou para um reumatologista, e essa reumatologista passou um novo tratamento. Não podia mais correr, tinha vários problemas nas pernas, e resolvi começar a nadar. Eu lembro que eu fui na piscina e não nadei nem a metade de uma piscina de 25 metros, aqui na Daliaco Esporte, no Stiep. Isso foi finalzinho de 2003. Mas resolvi nadar para ajudar no tratamento, né? E aquela médica, a Carla Mota, que eu encontrei naquela emergência em 2003, ela foi como um anjo de Deus para mim, porque trouxe aquele diagnóstico, né? E depois disso, minha vida começou a mudar, e o principal aprendizado que eu tive foi depender desse Deus. Deus restaurou primeiro a minha vida espiritual, eu aprendi a buscar Ele, a depender dEle. Restaurou a minha vida mental, eu passei a ter mais motivação, e fui nadar para ver o que acontecia com o meu corpo. Restaurou primeiro a aprender a depender dEle, depois a me motivar, mexeu com a minha mente, e depois transformou no físico, né? E essa reportagem veio 2 anos depois, em 2008, eu fui vice-campeão brasileiro de maratonas aquáticas na minha categoria, rodava o Brasil todo, nadando em travessias, lagos, rios, vários mares aí pelo Brasil afora,
mas glorificando a Deus, porque sozinho jamais eu conseguiria. Joy, todas as vezes que a gente escuta o Jason falando, parece que é a primeira vez, né? É uma história que toca muito o coração da gente, né? Verdade, verdade. Cada vez parece que é a primeira vez. E isso nos emociona, nos toca e fazemos reviver a história como se fosse única. E isso, o nosso capítulo teve o privilégio de ter o Jason também dando esse testemunho aqui com a gente. Que Deus, ele não só cura, mas ele também faz a gente enfrentar a doença de cabeça erguida, né? E viver como se não tivéssemos nada, porque Deus pode, não pode? Com certeza, muitas vezes, inclusive isso é um sintoma de frustração para muitas pessoas de não ser curado. E na realidade Deus trabalha não só com a cura, mas também com a superação da doença, dos problemas, que a nossa vida é isso, né? Nossa vida é sempre problemas, são doenças. Então hoje eu consigo agradecer a Deus por essa doença na minha vida, pelo que eu consegui aprender e crescer, e hoje eu sou outra pessoa e com certeza eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse ficado doente, né? Não recomendo, claro, a ninguém, mas para a minha vida foi fantástico e eu quero sempre compartilhar essa alegria de, apesar dos problemas, poder confiar que existe um Deus maior do que o meu problema, maior do que a minha doença, e ter forças para lutar e viver e não jamais ficar decepcionado com Deus porque não obtive a cura, mas sim me alegrar porque Ele me dá força para superar, porque é na fraqueza que a gente aprende a reconhecer o poder de Deus e depender da graça de Deus em nossas vidas. Bom, capítulo 438 da Donep aqui com Alberto Fuad. Esse é o seu capítulo, né, Alberto? Você é fiel, participativo da Donep, não é isso? Sim, a gente se reúne toda segunda-feira, por coincidência no meu escritório, doei meu escritório para essas reuniões. A gente se reúne para promover jantares, uma vez ou duas vezes por mês, e convidamos um preletor para fazer o seu testemunho e fazer com que as pessoas, ouvindo esse testemunho, toquem no coração dessas pessoas, porque são pessoas que no momento em que está ouvindo o testemunho, percebe o Espírito Santo que recebe no momento desse testemunho. Olha, interessante você falando, que Alberto falou do escritório dele. Alberto é um arquiteto muito conhecido em toda a Bahia. E a Donep, para quem está em casa e não sabe o que significa a Donep, conta pra gente um pouquinho do termo Donep. A Donep é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno. É uma associação que existe no Brasil e em todo o mundo. Só no Brasil são mais de 1.500 capítulos, não é isso? Mais de 1.500 capítulos que se reúnem como a gente se reúne, promovendo jantares, levando as pessoas a se conhecer. São empresários, profissionais liberais que participam desse jantar. Jantar para receber o Espírito Santo, ou seja, aceitar Jesus como o único Salvador, e publicamente. E a alma das pessoas, quando aceitam Jesus como o único Salvador, elas são salvas. O nosso objetivo da Donep é esse. Nós somos pescadores de almas, para que sejam salvas, né, no momento em que ela sente o Espírito Santo. Essas pessoas são moldadas, são lapidadas pouco a pouco, para que ela vai chegando proporcionalmente e reconhecer que o Espírito Santo de Deus, quando está em cada pessoa, é maravilhoso. A vida das pessoas muda, transforma a família completamente. Que maravilha! Até porque isso é escrito na Bíblia, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, olha, se você está em casa, é um empresário e quer conhecer um pouco mais o Senhor, vem para a Donep. Você está acompanhando o jantar da Donep direto aqui da Boi Preto. Nós vamos conversar aqui com o Robson e com a Jurema, que estão aqui pela primeira vez no evento da Donep, não é isso, Jurema? Primeira vez. E a impressão, você gostou? Gostei bastante. Muito legal. E vocês, assim, foram convidados por alguém, né? Quem foi que convidou vocês? O Alberto Fuad, nosso amigo, o arquiteto. Ah, que maravilha! E participar de um evento como esse, um jantar, conhecer pessoas é sempre muito bom. Mas a palestra, Robson, fala um pouquinho da palestra. Como foi para você ouvir essa história de superação do Jason? Para a gente, além da motivação que isso traz, deixa a certeza que quando nós temos um bom propósito,
aquela força que nós temos, que às vezes está adormecida, Deus nos ajuda e a gente consegue trazer uma energia nova que às vezes nem nós mesmos conhecemos, sabemos que temos. Então primeiro eu gostei muito do evento, pela frequência, uma experiência nova, um propósito muito legal, vamos dizer assim, uma causa nobre, né? Que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor me deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Você acabou de ouvir aí essa voz maravilhosa de Tarsila. Que Deus continue te dando cada vez mais força e alegria para você cantar assim e deixar os nossos corações em paz. Muito lindo. Como é que é a sua história com a música, Tarsila? Olha, eu comecei a cantar com 14 anos de idade no interior. Não tive a oportunidade de fazer um curso de voz. Foi algo que Deus foi moldando, né, com o passar do tempo. Já gravei 2 CDs, estou aí preparando o 3º. E cantar com um evento como esse, para mim, é uma alegria, na verdade é um privilégio muito grande. Estar envolvida com a Donep realmente é um privilégio. Que maravilha. Olha, saindo o 3º CD, conta pra gente, tá? Ah, tá, pode deixar. Você pode também ter o meu contato no Facebook, Tarsila Santos Diógenes. Você pode estar nos contratando para estar na sua igreja, no seu evento. Vai ser uma grande alegria estar com você também.